Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai lidar com a questão de perdão e arrependimento, tanto por parte em relação a Deus, como também ao ser humano, que nesse vídeo eu vou chamar de homem para especificar a todo mundo. O motivo de eu estar gravando esse vídeo, porque eu me lembrei que existe um argumento ou coisa do tipo, uma reclamação ateísta ou coisa do tipo, descrente, eu gosto de usar mais essa palavra, que é basicamente assim: qual seria o sentido de uma pessoa ter uma vida inteira em iniquidade, em concupiscências e essas coisas do tipo, e 5 minutos antes dela morrer ela falar, eu me arrependo, e ela chegar no céu e ser totalmente perdoada? Qual seria o sentido lógico disso acontecer? E é sobre esse argumento que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu gostaria de iniciar aqui lendo o primeiro capítulo de Marcos, do versículo 14 e também do versículo 15, em que diz o seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Bem, basicamente foi dessa forma que Marcos conseguiu resumir a principal mensagem do Evangelho: arrependimento. As primeiras palavras de Jesus no livro de Marcos são definidas e resumidas no arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. E a gente vai falar agora um pouco aqui sobre arrependimento. Primeiro, o que é o arrependimento? É quando você peca, você percebe que fez coisa errada e aí você se arrepende. Arrependimento não é uma palavra, ou pelo menos não tem a definição, ou pelo menos não é você ficar triste por você ter feito uma coisa. Ah, eu fiz tal coisa, eu me senti triste e provavelmente eu vou acabar fazendo de novo um outro dia. Não, a palavra arrependimento em grego, que eu não pesquisei, mas significa mudar totalmente de caminho. Se eu não me engano, significa literalmente mudar os seus caminhos numa rota. Então não é tipo você fez um negócio errado, percebeu que fez coisa errada, mas faz a mesma coisa de novo. É você pensar assim: não, eu fiz aquele negócio errado, não curti fazer aquilo, então nunca mais eu vou fazer. E o que acontece é igual o que eu falei ontem, o que está escrito em 1 João 9, em que João ele escreve o seguinte: se a gente confessar para ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos santificar. Então, parece que todos os nossos pecados podem ser perdoados sim por Deus, contanto que você tenha um arrependimento verdadeiro. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de entrar numa questão aqui. Existe um pecado que não importa, na verdade, ele não tem perdão, mas ele tem uma coisa especial em relação ao arrependimento dele. Para saber esse pecado, a gente vai abrir aqui em Mateus 12, no versículo 31. Eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. O que é blasfemar contra o Espírito? Bem, a Bíblia não deixa muito claro, mas é basicamente, eu posso dar o exemplo aqui do começo do livro de Marcos, quando tem aquele caso do paralítico, em que os amigos deles, eles tiram a cobertura do teto, descem o paralítico, Jesus os cura e os fariseus eles atribuem, né, o milagre ao demônio. E aí Jesus fala lá no livro de Marcos isso. Eu estou usando Mateus, mas eu estou citando um exemplo de Marcos. Em que ele fala que todo aquele que blasfemar contra o Espírito no sentido de desprezar a ação do Espírito Santo não tem perdão. E por que não tem perdão? É porque Deus ele se sente muito ferido, muito orgulhoso em perdoar um pecado cometido contra ele mesmo. Ele que diz que a gente tem que perdoar os que nos ofendem, não perdoaria quem ofendesse ele? Calma lá, pequeno amigo. Eu vou te explicar uma coisa. O que acontece com a blasfêmia contra o Espírito Santo é o seguinte: pensa no perfil da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. É uma pessoa que não tem mais temor a Deus. E é uma pessoa que, agora eu vou falar como calvinista, ou seja, como uma pessoa que acredita em predestinação, é uma pessoa que de jeito nenhum aceitaria o Evangelho. Não é uma pessoa que acaba por fazer essas coisas no passado e depois se arrepende. Não, seria uma pessoa que realmente não teria salvação. E esse é o tipo de pessoa. É por isso que não tem perdão. É porque o cara não se arrepende. E Jesus dá as ordens aqui: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. João fala que se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A gente vê inúmeras palavras aqui, passagens aqui falando sobre
o arrependimento, mudar de rota, renúncia, carregar a própria cruz. Só que uma pessoa que dá autoridade e dá o crédito de um milagre ou de um acontecimento do Espírito Santo para demônios, potestades, principados, é porque essa pessoa está num buraco tão fundo que ela não iria se arrepender disso, entende? Não é porque aconteceu uma coisa e a pessoa não sabia e agora se ela pedir perdão ela não vai poder ser perdoada. Não, não vai haver arrependimento da parte dessa pessoa, entende? Agora eu quero voltar um pouco pro começo do vídeo, com o principal ponto da questão. Tipo, se alguém vive uma vida totalmente ruim, fazendo mal para as outras pessoas, e no final ela, 5 minutos antes de morrer, ela fala assim, tô arrependido e se mata. Como é que... Eu vou fazer uma pequena pergunta... Uma pergunta não, eu vou dar logo uma resposta bem séria. Tipo assim, Deus é tão burro assim mesmo de pensar que a pessoa se arrependeu realmente, cara? Pode ter sim casos de pessoas que olham, tipo, no leito da morte, que olham a vida que cometeram e se realmente se arrependem. Mas, cara, se você fala o seguinte, eu vou matar alguém, mas depois eu falo que tô arrependido. Cara, você acha que Deus é idiota pra fazer isso? Não, cara. Deus não é bobinho, tá ligado? Tem uma passagem de Isaías, que infelizmente eu não vou abrir porque eu marquei, mas eu acho que é Isaías 40, em que Deus fala que lança os nossos pecados e as nossas transgressões no mar do esquecimento, tá ligado? E tipo, quando a gente olha isso daí de fora, a gente pensa que Deus tá sendo imbecil de fazer isso, tá ligado? Tipo, como é que a pessoa fez um monte de coisa errada, mas agora a gente... Tipo, ela vai ser perdoada, os pecados dela vão ser esquecidos. Meu irmão, isso daí é trabalho de Satanás. Satanás em hebraico significa o acusador, cara. E é punk mesmo. E outra coisa que eu quero também falar no vídeo aqui é uma questão que é o seguinte. O homem, ele não é, tipo, sem culpa. Ele não é irrepreensível. Porque, tipo, o homem é pecador por natureza, cara. Como é que eu posso explicar melhor? Pensa o seguinte, agora eu vou citar um outro argumento que eu já vi em algum lugar. Acho que foi no Reddit, não sei, eu não uso isso daí, mas uma vez eu ouvi por aí. É tipo assim, se Deus é tão bom, todas as perguntas que querem questionar a bondade ou a existência de Deus começam assim, se Deus é tão bom, por que que ele me deixaria viver uma vida de livre-arbítrio, mas se eu não fizesse as coisas do jeito dele, ele me condenaria pro fogo do inferno? Bem, primeiramente eu quero basicamente aqui falar que eu não acredito no livre-arbítrio, para mim toda vontade é a vontade de Deus, todas as ações são a vontade de Deus, mas vamos supor que seja do seu livre-arbítrio. Meu irmão, vamos começar com o seguinte ponto, cara. O homem não é, tipo, um ser apático. Não é como se o homem tivesse feito uma coisa ruim ou uma coisa má. Tipo, uma hora ou outra na nossa vida a gente percebe isso daí. A gente peca, a gente não tá certo nessa história, tá ligado? Nesse lado da eternidade a gente já consegue entender que a gente merece ir pro fogo do inferno, cara. Se você pegar os 10 mandamentos e fazer uma lista e contar, tipo assim, ó, esse daqui eu já transgredi, esse daqui também, meu irmão, é capaz de, pelo menos, só metade você já ter cometido, cara. Se você levar em consideração também o que Jesus fala no Sermão da Montanha, por exemplo, sobre o mandamento de não matarás, de não adulterarás e etc. Eu fiz as contas e eu acho que eu peguei 9. Agora eu não sei qual foi o último que eu não cometi. Enfim, o homem ele não é inexcusável, o homem não é irrepreensível. Ou seja, se o cara tipo vive uma vida assim, em tese com livre-arbítrio e chega no final da vida e vai falar para Deus assim: "Ah, Deus, mas você disse que eu poderia viver no livre-arbítrio e tal", mas Deus vai falar o seguinte: você poderia fazer escolhas que você quisesse. Porém, você estava errado de qualquer jeito, cara. Eu te deixei ter a chance de você viver uma vida em iniquidade, sabendo que você estava fazendo a coisa errada, ou viver uma vida que você sabia que estava fazendo a coisa errada e buscar santificação. E é isso. Talvez o vídeo de hoje tenha ficado um pouco confuso. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Mas o que eu queria dizer é isso daí. Como funciona o perdão e arrependimento. Há perdão para todos os que buscarem o arrependimento. Estou falando como calvinista. Eu devo explicar melhor o que é calvinismo. Deus não é bobo no sentido de pensar o seguinte, tipo, você cometeu uma vida de iniquidade e aí você vai, sei lá, eu não tô falando que você vai se matar, mas pensa que você sabe que você vai morrer e aí, tipo, 5 minutos antes você, tô arrependido. Morre, tá ligado? Não funciona assim, Deus não é um primata pra pensar desse jeito e o homem, ele tem culpa, sim, o homem é um pecador.
Ele é pecador por natureza. O Paulo, se eu não me engano, no finalzinho de Romanos, ele vai falar que a gente está no cinturão de Adão, coisa do tipo. Basicamente, nós pertencemos a Adão, o pecador. E a gente só pertence a Cristo após nossa justificação. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não acostumem com esse cenário aqui, mas é isso. Vejo vocês amanhã, no próximo dia. Falou e tchau.